Numa sociedade de tanta diversidade, brancos, pardos, negros e índios, homens e mulheres correndo em uma velocidade cada vez maior em busca de pão, moradia e trabalho. Crianças e idosos, os pequenos começando a trilhar sua história, desejando um bom cantinho de saber. Os mais experientes, desejosos de continuar no bonde da história e sendo reconhecidos como cidadãos de direitos. E nessa sociedade plural que dialoga com o mundo, mas que tem necessidades bem locais, o voto pode fazer toda a diferença. Nestas eleições, todos nós brasileiros, maranhenses, aptos a votar, escolheremos quem estará representando nossos interesses no Congresso Nacional. Lugar de diversidade, de muitas falas e de nenhum silêncio. Daqui deve ressoar a voz do povo e da democracia. Por isso, o debate deve ser sempre a grande arena de ideias, de saída, de propostas, de ação. O senador tem a função de fazer funcionar as instituições democráticas em favor do povo. E é por isso que o Sistema Difusora de Comunicação traz para si o dever de promover o debate de ideias com os candidatos ao Senado. Antônia Cariongo, PSOL, Flávio Dino, PSB, Ivo Nogueira, Democracia Cristã, Roberto Rocha, PTB, Saulo Arcangeli, PSTU. Sejam bem-vindos a esta emissora, que também, assim como o Congresso Nacional, é a Casa do Povo. Muito boa tarde a todos e todas. Faltam 38 dias para as eleições gerais. É com imensa alegria e responsabilidade que o Sistema Difusora inicia agora o primeiro debate com os candidatos ao Senado Federal nas eleições 2022. Os nossos agradecimentos iniciais aos candidatos aqui presentes: Ivo Nogueira, Antônia Cariongo, Roberto Rocha e Saulo Arcangeli. Os nossos agradecimentos aos candidatos e agradecemos também, claro, a imensa audiência de nossos telespectadores, ouvintes e internautas que nos acompanham em quase todos os 17 municípios do estado do Maranhão. Está formada a maior rede de comunicação do estado para a transmissão deste debate. Nesta rede, encabeçada pela TV Difusora de São Luís, estão as TVs Difusora de Imperatriz e Caxias e as demais afiliadas. A Rádio Difusora FM em São Luís, Imperatriz e Caxias e demais emissoras que fazem parte desta grande rede de emissoras de rádio. Também fazem parte deste pool de transmissão o portal Difusora On e as nossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Difusora On. Nós vamos começar a falar sobre as regras desse debate. Aqui estão os candidatos. Neste primeiro bloco do debate, os candidatos terão 30 segundos para suas apresentações e, em seguida, candidato pergunta para candidato. A ordem de fala inicial foi definida por sorteio na presença dos candidatos minutos antes do início aqui dessa transmissão e vai valer também para o último bloco em ordem inversa. Queremos fazer o registro aqui, até porque consta, inclusive, nas regras do debate, que ao longo do debate ficará vazio o púlpito e o microfone daquele candidato ausente. O candidato Flávio Dino, do PSB, não comparece a esse debate e não justificou até o momento a sua ausência deste debate aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Nós vamos começar fazendo o sorteio para saber quem começa a... Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio para as perguntas, mas nós vamos abrir o debate com a apresentação dos candidatos. Para isso, eles vão ter o tempo de 30 segundos. No sorteio realizado ainda há pouco, a ordem começa com o candidato Ivo Nogueira. Candidato, boa tarde, bom debate. Olá, eu sou o Ivo Nogueira, filho de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e com uma atendente. Também tenho casamento com uma mulher excepcional, uma maranhense de olhos cor de mel. Tenho 3 filhos, 2 netos. Estou no Maranhão há mais de 28 anos e, com certeza, aqui eu me apaixonei por esse lugar. Sou professor, pastor, sou militar e tenho uma
grande necessidade e desejo de ver esse lugar prosperando. E eu conto com você para levar o Maranhão para o primeiro lugar. Obrigado, candidato. Agora nós vamos ouvir a candidata Antônia Cariongo, que é do PSOL. Claro que ela terá o tempo igual de 30 segundos para a sua apresentação. Candidata, boa tarde, bom debate. Boa tarde. Sou Antônia Cariongo, sou uma mulher preta, quilombola, nascida no Quilombo de Cariongo, que é um território quilombola, localizado no município de Santa Rita. Filha de Maria do Rosário e José Bonifácio. Mãe solo de 3 filhas e avó. Essa é Antônia Cariongo, uma liderança quilombola, militante do movimento negro e defensora de direitos humanos. Também componho um movimento social com o nome de Comitê de Defesa dos Direitos dos Povos Quilombolas de Santa Rita, Itapecuru, Mirim, Maranhão. Obrigado, candidata. Ouviremos agora o candidato Roberto Rocha, que terá também o tempo de 30 segundos para a sua apresentação inicial. Bom debate, boa tarde, candidato. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, TV Difusora, maranhenses, conterrâneos, boa tarde, Antônia Cariongo, boa tarde, Pastor Ivo, boa tarde, Saulo, cumprimento a todos e quero dizer, sou o Roberto Rocha, já fui deputado estadual, deputado federal 3 mandatos, sou senador da República e pai, filho, avô, tenho uma família extraordinária e quero, nesse momento, pedir a sua atenção para esse debate de ideias. Nesse momento, nós ouviríamos o candidato Flávio Dino, do PSB, que não comparece a este debate. A gente, mais uma vez, mostra o púlpito vazio, a ausência do candidato. 30 segundos para a apresentação inicial agora do candidato Saulo Arcangeli. Boa tarde, bom debate, candidato. Boa tarde, Adalberto. O microfone, por favor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos demais candidatos ao Senado. Boa tarde aos trabalhadores aqui da Difusora. Eu sou Saulo Arcangeli, sou servidor público, sou professor da Universidade Estadual do Maranhão e sempre fui um militante social, desde o movimento estudantil. Hoje milito no movimento sindical e é importante que a gente tenha no Senado pessoas que defendam os trabalhadores, que defendam as comunidades tradicionais e que defendam aqueles que hoje passam fome, miséria e que precisam mudar de vida. Candidato, só para ficar bem claro, o telespectador percebeu, o senhor teve um problema no microfone, mas assim que o senhor começou a falar, nós geramos o cronômetro outra vez, o senhor teve o tempo igual dos demais candidatos, só para ficar claro logo no início do debate, enfim, tempo igual, obviamente, para todos os candidatos, tá certo? Nós vamos seguir aqui e agora faremos o sorteio para saber quem será o primeiro candidato a perguntar e escolher o seu debatedor. Lembrando que é um sorteio único e o primeiro candidato a perguntar vai ser o último a responder para que a gente não feche então o debate e não tenha necessidade de outro sorteio. Faremos então o primeiro sorteio e o candidato que responder vai ser o primeiro na sequência a fazer a segunda, no caso a segunda pergunta. Vamos então ao sorteio para saber quem é o candidato que começa perguntando nesse bloco. O candidato pergunta para candidato com tema livre. Quem primeiro pergunta é o candidato Roberto Rocha do PTB, que está... O candidato vai ser o primeiro a fazer a pergunta e o senhor escolhe, candidato, quem o senhor quer que responda a sua pergunta, vá para o debate com o senhor. Quero perguntar para o Saulo. Saulo Arcangeli. Portanto, o cronômetro está zerado. Para a pergunta, o senhor tem 30 segundos. Saulo Arcangeli terá 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e tempo igual para a tréplica também. Tempo contando a partir de agora, fique à vontade, candidato Roberto Rocha. Saulo, nós temos uma dificuldade enorme no Maranhão de promover o debate político do nosso Estado. Aqui a política termina sendo muito fulanizada. Quando temos a oportunidade de debater na campanha, a gente tem dificuldade de comparecimento de todos. Eu pergunto a você, como candidato ao Senado da República, cargo que honrosamente eu exerço, o que você acha que é necessário fazer para tirar o Maranhão desse atoleiro que foi colocado, sobretudo nesses últimos 8 anos, que envergonha os nossos conterrâneos de todo lugar? Candidato. Primeiramente, o Maranhão tem um processo de crescimento econômico, né, que privilegia sempre o grande empresário, os ricos, o grande capital. Inclusive o senador Roberto Rocha, né, tem uma família que participou, né, de todos esses governos, né, foi eleito inclusive com
a partir da primeira eleição do governador Flávio Dino, hoje teve um rompimento, né? Mas ele está também inserido, tem sua responsabilidade em você ter um modelo de exclusão, um modelo em que mata camponeses, um modelo que você tem 60% dos trabalhadores que estão na informalidade, um modelo que leva a população à pobreza. Nós temos hoje 14% das pessoas em extrema pobreza, então a gente tem que mudar esse estado, mas para mudar esse estado a gente tem que dar as terras aos quilombolas, aos indígenas, aos camponeses e defender os trabalhadores, que é o principal elemento. A gente tem que fazer essa defesa. Ok, tempo esgotado. Agora a réplica, candidato Roberto Rocha, 30 segundos. Saulo, na realidade, o Maranhão não tem 14% na extrema pobreza. Infelizmente, eu queria concordar com você. Segundo o IBGE, em recente pesquisa, nós temos mais da metade da população na extrema pobreza. Nós tivemos nos últimos anos um avanço do atraso. Essa que é a realidade triste e cruel que a gente tem que enfrentar. Nós, ao assumirmos o mandato, a gente tem dedicado todo o esforço para dotar o Maranhão das condições de infraestrutura necessária a fazer com que esse estado produza. Sem isso, nós não temos condição de sustentar as nossas famílias. Tempo esgotado, tréplica, 30 segundos. Então, senador, mais de 50% na situação de pobreza, 14% na extrema pobreza, que é aquele que se mede a partir de 2 salários mínimos, né? E nós temos aqui no Maranhão 75% da população que vive até um salário mínimo, que é um salário mínimo que a gente pretende pelo menos dobrar. A gente tem que chegar a um salário mínimo do DIEESE de R$6.000 para garantir que as pessoas tenham condições mínimas de ter uma vida de qualidade nesse estado, e esse modelo do estado do Maranhão de desenvolvimento é para isso. Ok, candidato, tempo esgotado. Candidato, assim que o tempo estiver esgotado, o microfone vai ser cortado para que a gente tenha realmente esse equilíbrio. Agora, o candidato Saulo que respondeu vai perguntar e só vai escolher quem o senhor chama para o debate com o senhor, candidato Saulo Arcângeli. Candidato Ivo. Candidato Ivo, portanto, candidato Saulo vai perguntar ao candidato Ivo, tempo de pergunta é de 30 segundos, contando agora. Candidato Ivo, eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas e vejo que você tem um perfil de direita, você se define como de direita, e hoje a gente tem um presidente de ultradireita que é o Bolsonaro, né? Então, qual o modelo de desenvolvimento para resolver o problema do Maranhão e do Brasil? É o modelo de Bolsonaro, de exclusão, de ataque às mulheres, aos negros, LGBTs, ou é o modelo de defesa da classe trabalhadora para a gente avançar na saúde, na educação e na renda? Candidato Ivo, seu tempo conta agora e é de 1 minuto. Geralmente, quando vai se debater um assunto dessa natureza, as pessoas sempre se reportam ao século XIX. E lá no século XIX ainda estão lutando contra a Revolução Industrial e suas consequências. Nós já estamos na Revolução Tecnológica. Nós temos que nos ambientar no século XXI e entender que nós temos ferramentas e instrumentos à nossa disposição que independe de direita, de esquerda, de centro e seja lá o que for. Ser de direita é ser alguém prático, pragmático, que procura trazer resultados, que tem projetos, que busca, que estuda, que pensa, que sabe como tirar o quilombola dessa realidade, o idoso desse abandono, a mulher desse esquecimento, para uma realidade nova, construtiva e edificante. Se nós não sabemos fazer isso, não adianta ficar discutindo temas nacionais, se nós não sabemos resolver os problemas de dentro da nossa casa, depois de 16 anos com todas as ferramentas na mão para alterar esse estado de vexame do... Réplica, 30 segundos. O candidato ao Senado se definiu como direita. A direita tem feito nesse país um estrago, né, porque tem defendido cada vez mais o grande empresariado, né? Desde a década de 70, o modelo de desenvolvimento do estado do Maranhão é um modelo de exportar bens primários. O Brasil e o Maranhão se tornou uma semicolônia. Então a gente precisa mudar, e para isso a gente tem que ter defesa do direito dos trabalhadores, não do empresário, como o senador Ivo aí. Tréplica.
É absurdo de pensar que você está querendo defender pessoas. Nós estamos defendendo um Estado maravilhoso, digno, especial, cheio de qualidades e potencialidades. Esses clichês que são utilizados por pessoas da extrema esquerda, eu conheço muitas pessoas de esquerda com uma lucidez incomparável, mas quando nós nos deparamos com a realidade, nós verificamos que as nossas teorias devem cair por terra em favor daquilo que vai resgatar o nosso povo. Tempo esgotado agora. Candidato Ivo, é o senhor quem faz a pergunta e o senhor precisa necessariamente perguntar à candidata Antônia Cariongo, já que o candidato Roberto Rocha foi o primeiro a perguntar e vai ser o último a responder, portanto. Candidato Ivo, o senhor pergunta à candidata Antônia Cariongo com um tempo de 30 segundos contando. Antônia, é um prazer muito grande falar e me dirigir a você nessa oportunidade. E eu quero fazer uma pergunta bem objetiva, já que você é lá do meio dos quilombos, minha mãe também foi, e eu tenho a minha primeira suplente dos quilombos. Depois de 16 anos da esquerda no poder, por que será que os quilombolas no Maranhão ainda estão do mesmo jeito? Ainda têm dificuldades de alimentação, ainda enfrentam problemas de saneamento básico, ainda enfrentam problemas de simplesmente ter a posse da sua terra? O tempo é de 1 minuto, candidata, para a sua resposta. Sim. Há uma questão de gerenciamento de recursos em relação à política pública chegar aos quilombolas, às comunidades rurais, independente dela ser quilombola ribeirinha, quebradeira de coco ou uma outra. Tudo é uma questão de gerenciamento de recursos. Então, se o governo não está conseguindo fazer com que a política pública da reforma agrária chegue à comunidade quilombola, os quilombolas continuarão com o mesmo problema. A demarcação e a regularização fundiária dos territórios é a principal pauta para os povos quilombolas, não só do estado do Maranhão, como de todo o Brasil. E é uma pauta que não avançou, não só no governo anterior, como nesse governo agora que retirou todos os direitos do nosso povo. É um governo que não deu um título de terra, não fez um processo de regularização. Então, esse governo é um governo que não representa a população negra do nosso país, não representa os quilombolas, não representa os ribeirinhos e não representará. Então, assim, para um candidato de direita que acha que vai mudar essa situação se elegendo, dificilmente muda. 30 segundos, réplica, candidato. Olha, em 4 anos no Senado, nós vamos resolver essa situação dos quilombolas. Ela é uma cicatriz em todo o rosto de cada maranhense, não importa em que condição ele esteja. É uma vergonha, isso não pode persistir. E essa desculpa que são utilizadas anos após anos, isso simplesmente são clichês, eu volto a dizer, para simplesmente esconder a incompetência e a manipulação com que nós utilizamos em cima de uma comunidade tão maravilhosa e tão necessária para a história do Maranhão. Réplica, 30 segundos. Então, eu acredito que para resolver o problema do quilombola, como eu já falei, são as demarcações e a regularização fundiária dos territórios. E aí não é só dos quilombolas, nós temos também os povos indígenas, que o agronegócio avança sobre essas comunidades tradicionais. Eu acredito que esse governo fascista que hoje está no poder e que se qualquer um de direita que continuar no poder irá fazer as mesmas práticas, tirou todos os recursos que vai para os institutos que fazem regularização fundiária de territórios. Então, a direita nunca fará isso. Obrigado, candidatos. Nós vamos agora, candidata Antônia, a mais uma abertura aí de debate, onde a senhora pergunta agora ao candidato Roberto Rocha. O tempo da sua pergunta é de 30 segundos. Pode fazer. Candidato Roberto Rocha, você como relator da reforma tributária é a favor do imposto regressivo? Olha, a reforma tributária é um tema... Só um instante, candidato. É porque a candidata não usou o tempo, a gente vai zerar, faltam alguns minutos, a gente já zera agora, para ganhar tempo, o senhor... fique à vontade, o senhor tem um tempo de 1 minuto para a resposta, contando a partir de agora. Obrigado, Antônio, pela sua pergunta. A reforma tributária, de fato, eu agradeço a sua pergunta, é um tema da maior importância para o país. Eu tenho a oportunidade de ser relator no Senado Federal, carrego essa bandeira há 3 anos. É um tema muito árido, muito complexo, muito técnico e que também, por isso, não desperta muito interesse nas pessoas, de um modo geral. Os impostos no Brasil estão muito mais na base de consumo, onde está a grande maioria da população. E esses impostos são indiretos, Antônia. E a população mais pobre paga esses impostos, como ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, sem nem saber que está pagando tanto imposto. Nós queremos acabar com a regressividade tributária no Brasil. Nós não podemos ter
tanta acumulatividade tributária como temos atualmente. E a nossa proposta é criar o que já existe em 170 e tantos dos 200 países, o IVA, Imposto de Valor Agregado. Candidata Antônia, réplica de 30 segundos, cronômetro zerado a partir de agora. Candidato, mas o seu texto diz que esses impostos serão taxados nos medicamentos, na bebida e no cigarro. Quem vai pagar essa conta? Não é o povo brasileiro? Os trabalhadores da classe trabalhadora? Nós que pagamos mais do que devemos os impostos? Nós do PSOL defendemos que esses impostos sejam taxados dos bilionários. Nós defendemos o imposto progressivo. Chega de cobrar imposto da população trabalhadora do nosso país. Chega. Nós defendemos que as empresas sejam taxadas, que eles paguem por esse imposto. Tempo, candidato. 30 segundos, tréplica. Olha, o cigarro e a bebida alcoólica deverão ser sempre taxados, como em todo lugar do mundo, com imposto seletivo. Eles não têm finalidade arrecadatória. Eles são extra fiscal. É diferente do remédio, claro que não tem nenhuma comparação com o remédio, não existe isso no nosso texto. Pelo contrário, o nosso texto dá um tratamento tributário diferenciado, um tratamento tributário especial para remédio, para comida, para a saúde, para a educação e etc. É óbvio que não é comida tratado igual é bebida. Ok, candidato. Agradecemos aos candidatos, fechamos assim esse primeiro bloco do nosso debate com os candidatos ao Senado Federal. Nós vamos agora para um rápido intervalo, já voltamos com o próximo bloco. No próximo bloco, os candidatos ao Senado vão responder a perguntas formuladas pelos jornalistas do Sistema Difusora. Nós voltamos já à Difusora nas eleições 2022. Estamos de volta ao vivo para mais de 140 municípios do estado do Maranhão, no rádio, na TV e também nas nossas redes sociais. Transmissão ao vivo no Difusora 1, no YouTube e também no Facebook. Obrigado pela audiência, você em todo o estado, acompanhando também no rádio e na TV. Estamos de volta agora com o segundo bloco desse primeiro debate do Sistema Difusora de Comunicação. E diante da pandemia que ainda estamos tendo que conviver, estamos aí cumprindo alguns protocolos sanitários. Uma das regras definidas em comum acordo com os representantes dos candidatos diz respeito à vacinação. Para ter acesso às dependências do prédio, todos os convidados, assessores e acompanhantes apresentaram exames e testes negativos de Covid feitos em até 72 horas. Vamos agora a este bloco. E nesse bloco, o jornalista pergunta para jornalista. É assim que vai funcionar. O jornalista terá o tempo de 30 segundos para formular a pergunta. O candidato sorteado, vamos fazer o sorteio, terá 1 minuto para a resposta. O candidato que vai responder, antes de responder, escolhe quem vai comentar a sua pergunta. Então teremos o comentarista, a figura do comentarista nesse bloco. E apenas réplica, não tréplica, no tempo de 30 segundos. Tempo igual ao do comentário. Regras essas definidas em comum acordo com todos os representantes dos candidatos ao Senado da República. O primeiro candidato que vai fazer a pergunta é o jornalista do Sistema Difusora, Geisael Max. Jornalista, por favor. Boa tarde, Geisael. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os candidatos. Há um candidato que diz que é muito feio e desrespeitoso fugir de um debate. No entanto, morde a língua ao não comparecer a este evento hoje. Eu queria saber dos senhores o que os senhores e a senhora acham. É soberba? É arrogância? É achar que não deve satisfação a respeito dos índices do Estado? Ou é achar que já ganhou a eleição dos senhores e não precisa estar aqui? Obrigado, jornalista Geisael Max. Nós vamos sortear aqui agora quem vai ser o candidato que vai responder a essa pergunta formulada pelo jornalista. Quem vai responder a pergunta do jornalista Geisael é Antônia Cariongo, do PSOL. E a senhora escolhe quem para comentar, candidata? Qual dos candidatos? Eu vou escolher o Saulo. Tá certo. Então, a senhora tem o tempo de 1 minuto para a sua resposta, por favor. Então, eu acredito que, primeiramente, foi uma grande falta de respeito do candidato não comparecer aqui hoje para falar para a população maranhense. Ele deve, sim, responder à população maranhense, porque ele ficou 7 anos ocupando a cadeira de governador
e não discutiu, não conversou, não dialogou com as populações, com os povos tradicionais e principalmente com a população quilombola. O aumento da criminalidade no campo se expandiu dentro do estado do Maranhão, o aumento de pessoas ameaçadas de morte aumentou dentro do Maranhão, muitas lideranças foram assassinadas e continuam os conflitos no campo. Então, assim, para mim, ele falhou, e ele falhou muito feio, e ele, de fato, não merece que o povo do estado do Maranhão o eleja para ocupar uma cadeira no Senado. Temos que eleger pessoas que têm capacidade e responsabilidade com o nosso povo. O comentário agora do candidato Saulo Arcângeli com tempo de 30 segundos. Eu tenho pleno acordo com a Antônia, né, porque o Flávio Dino deveria estar aqui, né? Inclusive para explicar, porque durante o seu governo de 2015 a 2019, 43 assassinatos de indígenas, quilombolas e camponeses. Inclusive os 7 últimos camponeses, ninguém sabe quem matou e quem executou. Isso é um desrespeito, né? E também todo o processo que acontece no Maranhão de desemprego, de pessoas que estão na extrema pobreza e de outros assuntos. Réplica, 30 segundos. Exatamente. Ele teria que estar aqui não só para explicar a má gestão que foi feita dos recursos públicos no estado do Maranhão, porque se nós não temos política pública chegando na zona rural, não temos política pública chegando nas periferias, é porque houve uma má gestão do recurso público. E se ele se ausenta de um espaço desse, é porque ele não tem compromisso com o povo do estado do Maranhão. Precisamos ter, nessas eleições, a consciência de votar em pessoas que, de fato, defendam direitos humanos. Vamos à próxima pergunta, formulada pelos jornalistas aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Por favor, John Coutrin. A pergunta será do jornalista John Coutrin. O tempo de 30 segundos a partir de agora para essa pergunta. E depois, na sequência, a gente vai fazer então aqui o sorteio de quem responde. Claro que a candidata Antônia Cariongo não responde mais, porque já fez a sua resposta ainda há pouco. John Coutrin, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos candidatos. Boa tarde a todos em casa e também na rádio. Bom, muito se discute ao longo do tempo a questão do gás e do petróleo no Maranhão. Recentemente, a Petrobras, alguns estudos apontam aí a possibilidade de exploração da margem equatorial, né, no que diz respeito à bacia do Pará e do Maranhão, e no que diz respeito, né, ao gás, a bacia do Parnaíba. Eu queria saber dos candidatos o que eles pensam para isso, de que forma lá no Senado impulsionar nesse debate do gás e do novo pré-sal aqui do Maranhão. Obrigado, John Coutrin. Nós vamos agora sortear para saber quem vai ser o candidato ao Senado que vai responder, então, a essa pergunta de John Coutrin. O candidato a responder é o candidato Roberto Rocha, do PTB. Candidato Roberto Rocha, aqui está. E o senhor vai escolher quem vai comentar a sua resposta, por favor. Escolho menos a candidata Antônia Cariongo, que já... Saulo. Que já... me perdoe. A candidata Antônia pode sim. Foi a sua primeira opção, porque o candidato Saulo é que comentou. Então, ele é que não pode mais comentar, mas a candidata Antônia ainda não comentou. O senhor tem o tempo para dar a sua resposta ao jornalista de 1 minuto. Olha, eu quero dizer que, tenho dito sempre, o Maranhão não é um estado pobre, pelo contrário, o Maranhão é um estado muito rico. Está aí mais uma pergunta que trata disso. O Maranhão é um estado que tem muitos pobres, com muita injustiça e desigualdade. O que acontece é que a elite política do Maranhão, ao longo de décadas, fez uma opção pela exploração política da pobreza. E o que nós queremos fazer é a exploração econômica da riqueza. Para isso acontecer, é preciso dotar o Maranhão de infraestrutura. Eu quero ter a oportunidade de mostrar ao povo do Maranhão que o Maranhão é um estado rico e que não pode alguém governar o Maranhão por 8 anos e se orgulhar ao final do governo das pessoas terem que sair de casa para almoçar porque não tem comida dentro de casa. Isso é um desaforo e é isso que justifica a ausência no debate. É não discutir ideias, chega de discutir pessoas, da fulanização da política. Nós temos que discutir o rumo desse estado. Candidata Antônia, 30 segundos. Candidato, você, né, é um candidato que já está aí no mandato de senador, e você fala realmente da defesa, critica muito também a gestão do governo do estado do Maranhão, assim como eu também critico, mas você, enquanto senador,
votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da reforma da Previdência, votou com a PEC do veneno. Como você explica que vai mudar essa situação como senador reeleito? Réplica, candidato Roberto Rocha. Eu votei a favor da reforma trabalhista porque eu acho que é fundamental. A gente não tem mais condição de conviver, Antônia, com uma legislação dos anos 40. No setor primário, nem trator precisa mais de tratorista. No setor secundário, as indústrias todas têm robô. No setor terciário, você vai lá e vê que é tudo informatizado. Para poder. Hoje não precisa nem agência bancária. Então o desafio da humanidade é gerar emprego. E só gera emprego com empresas. E a empresa traz o emprego traz a renda e a renda traz a liberdade. Essa palavra da urticária em que... Ok, candidato, obrigado. Peço a atenção dos candidatos mais uma vez ao tempo e agora a pergunta será feita pelo jornalista Bial Mendes. É ele quem faz a pergunta, os jornalistas do Sistema Difusora perguntam nesse momento para os candidatos ao Senado. A gente já vai sortear aqui para saber quem vai responder. Bial Mendes, por favor, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, candidatos, candidata. A pergunta é em relação ao Centro de Lançamento de Alcântara, né? Que apesar de ter sido aprovado pelo Congresso em 2019 e a lei foi promulgada em 2020 que dá direito aos Estados Unidos o uso comercial do centro e já com expectativa para que os trabalhos aconteçam agora em 2022, mas mesmo assim ainda divide muitas opiniões. Aí eu queria saber dos candidatos ou da candidata que for sorteado, o que é que eles pensam sobre isso, de que forma vão se comportar caso cheguem ao Congresso. Obrigado, Bial Mendes. A pergunta foi feita. Eu vou sortear quem vai responder. Quem ainda não respondeu, o candidato Saulo Arcângelo, o candidato Ivo, um dos dois, vai responder a pergunta de Bial Mendes e vai escolher quem vai comentar. Até agora já comentaram Saulo Arcângelo e a candidata Antônia Cariongo. Candidato Saulo Arcângelo é o senhor que vai responder ao jornalista e o tempo para a resposta é de 1 minuto. Primeiro, eu acho que é um absurdo, né, esse acordo que foi feito em Alcântara. Você faz uma base de Alcântara que você tem quem votou favorável, o senador Roberto Rocha, o Flávio Dino e o Bolsonaro. Os três se juntaram para votar no acordo de salvaguarda de Alcântara. E desde 84 aquelas comunidades quilombolas sofrem. Nós precisamos revitalizar Alcântara do seu aspecto cultural, do seu turismo, né? Não precisamos de uma base a serviço dos Estados Unidos, inclusive áreas que a gente não pode nem chegar porque depende da autorização dos Estados Unidos. A gente tem que pensar em geração de trabalho e renda, né? Nós precisamos colocar a pesca. O Maranhão é o segundo maior litoral do país e a gente não consegue nem explorar 10% da pesca. Isso que a gente tem que fazer no Maranhão, dar emprego para o trabalhador. Não só benefício de empresário, como o senador Roberto Rocha, como o Ivo já colocou. A gente tem que gerar trabalho e renda. Trabalhadores do campo precisam gerar novamente o arroz, a farinha, o feijão que falta, que a gente compra de todos os lugares porque não tem esse investimento. Ok, candidato, tempo esgotado. O senhor escolhe quem vai comentar. O senhor tem o candidato Ivo Nogueira e tem o candidato Roberto Rocha também. Esses dois não comentaram ainda. Quem o senhor escolhe para comentar? Roberto Rocha. Candidato Roberto Rocha, por favor. Olha, esse é mais um presente de Deus que nunca foi desembrulhado pela mediocridade da política do Maranhão. Um em frente ao outro. Assim como Alcântara tem o complexo portuário do Taqui em frente. Dois presentes de Deus que têm capacidade da gente fazer a exploração econômica da riqueza. Gerar emprego para esse povo que está ansioso. 1 milhão de maranhenses sai do Maranhão a cada 10 anos, porque aqui não gera oportunidade. Não pode fazer a exploração econômica para uma indústria bilionária aeroespacial. Não pode fazer o complexo do Taqui, não pode fazer no polo de agrícola de Balsa, não pode fazer em lugar nenhum, dá no que dá. Tempo esgotado, réplica de 30 segundos, candidato Saulo Arcângelo. Então, continua sendo essa lógica, né? A gente precisa realmente gerar trabalho e renda para a população do estado do Maranhão. Não é fazendo centro de lançamento e entregando para os Estados Unidos como fez Flávio Dino e Bolsonaro. A gente tem que investir em Alcântara. Não fazer agora também que o governo quer fazer uma ferrovia para ligar a Ceilândia a Alcântara. Para quê? Para transportar o agronegócio. A infraestrutura do Maranhão está a serviço do grande capital, dos grandes empresários. A gente tem que colocar a serviço dos trabalhadores. Obrigado, candidato Saulo Arcângelo. E agora a pergunta que vai ser formulada, já estava aqui o nome dele, mas é o candidato Ivo Nogueira que vai vai responder a pergunta feita pelo jornalista. Nós temos a pergunta feita agora, será feita pelo jornalista Odair Júnior. Ele faz a pergunta, o tempo dele é de 30 segundos. Para a resposta, o tempo é de 1 minuto, do candidato Ivo Nogueira. Por favor, Odair Júnior. Boa tarde a todos aqui no estúdio, boa tarde também a você em casa, no trabalho, acompanhando o debate. A nossa pergunta aos candidatos é a seguinte: hoje
uma chuvinha de nada, quase ninguém conseguiu chegar ao trabalho e teve prejuízos ao ir trabalhar. Quem chegou no trabalho teve muito prejuízo. Ou seja, a região metropolitana não consegue ter essa ligação direta com a capital quando chove. E aí eu vou um pouquinho mais além. A nossa principal rodovia federal está um caos. E aí, candidato, o que nós iremos fazer para resolver essa situação? Só uma observação, o tempo vai começar a contar a partir de agora, candidato Ivo. E aí, como o senhor não comentou os 30 segundos, o senhor vai ter 1 minuto para a sua resposta e a gente agrega aqui esses 30 segundos que o senhor teria para a réplica, já que não teremos aí, nesse momento, o confronto por conta dos candidatos que já falaram. Saulo, Antônia e Roberto Rocha também já comentaram, para que cada um tenha o tempo equilibrado em todo o bloco. O senhor tem, por favor, 1 minuto e 30 segundos para que o senhor possa responder. Por favor. Primeiro tempo de 1 minuto na tela. Me perdoe, o áudio está com um probleminha. Assim que a equipe técnica me der o sinal, o senhor volta para que o senhor não perca nem um segundo, para que, de fato, possamos respeitar, então, esse tempo para todos. Ok, produção, o áudio? Vamos lá? Então, vamos com o tempo de 1 minuto, por favor, fique à vontade. É verdade. Já faz muito tempo que os trabalhadores, moradores... Só um instante, eu acho que o senhor desligou o microfone. Eu peço que alguém da técnica me auxilie aqui. Ok? Foi isso mesmo. Então agora vamos voltar o cronômetro mais uma vez. Era o microfone que estava desligado. Ok, tudo bem. Vamos lá. Tempo de 1 minuto, candidato. É verdade. A população de São Luís sofre tremendamente com essa questão devido à sua infraestrutura não ter sido planejada de forma adequada. Além disso, essas artérias principais ainda são do tempo da governadora Rosiana. Além do mais, nós temos estradas realmente com dificuldades imensas para que o maranhense, quem vem de fora para aqui trazer suas mercadorias ou levar alguma coisa, tenha o acesso digno, tenha o acesso seguro. Nós temos cerca, às vezes, de 70% ou até mais das nossas estradas totalmente defeituosas. Isso é uma coisa muito simples. As nossas estradas são construídas muitas vezes por empresas de fachada, são construídas por empresas que simplesmente não têm capital para manter um projeto dessa natureza e a engenharia dela é muitas vezes improvisada, gerando esse tipo e esse quadro que nós nos deparamos no nosso estado de grande infelicidade. Nosso candidato a governo do estado, Joás. Candidato, eu preciso só interromper o tempo agora. O senhor terá mais 30 segundos, já que o senhor não comentou. O senhor tem esses 30 segundos para equilibrar o tempo entre todos os candidatos. Fique à vontade. O nosso candidato Joás Moraes, viajando de ônibus para um debate aqui na Difusora, ele simplesmente não conseguiu chegar porque o ônibus quebrou durante a madrugada e não teve como sair daquela armadilha. Somente um trabalho planejado, somente uma ação inteligente pode tirar o Maranhão dessa situação. É preciso construir a Transmaranhense, é preciso planejar São Luís para o turismo, é preciso construir uma cidade com equilíbrio e condições. Obrigado, candidato. Obrigado a todos os candidatos. Fechamos assim mais um bloco desse debate com os candidatos ao Senado Federal. No próximo bloco, mais uma vez, candidato pergunta para candidato. Estaremos já com o próximo bloco. Dessa vez a diferença é que são temas específicos que também vão ser sorteados aqui. Nós mostramos mais uma vez aqui o púlpito vazio, conforme ficou definido nas regras do debate, com a ausência do candidato Flávio Dino, que não comparece a este debate. Houve uma reunião com representantes de todas as candidaturas para definição da data, do horário do debate. O candidato não comparece e até o momento não recebemos nenhuma informação sobre a sua ausência neste debate transmitido ao vivo para todo o estado do Maranhão. Estamos ao vivo também no YouTube, no Facebook e no Difusora 1. Voltamos em instantes. Estamos ao vivo para mais de 140 municípios do estado do Maranhão, no rádio, na TV e também nas nossas redes sociais, com transmissão ao vivo no Difusora 1, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Neste bloco, mais uma vez, candidato pergunta para candidato, agora com diferencial. Temas específicos acordados pelas assessorias. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta em 1 minuto, a réplica em 30 segundos e voltamos a ter tréplica com o mesmo tempo, claro, de 30 segundos. Eu começo sorteando o tema, entre os vários temas apresentados, inclusive na reunião com os representantes dos candidatos. O primeiro tema
é violência no campo. Esse é o primeiro tema, aqui está sorteado. E nós vamos sortear agora quem vai ser o candidato que vai perguntar. Esse candidato que perguntar vai escolher quem ele chama para debater. O tema é violência no campo. E o primeiro a perguntar, primeiro candidato, no caso a candidata Antônia Cariongo, do PSOL. A senhora, sobre o tema violência no campo, gostaria de debater com qual dos candidatos? Roberto Rocha. Roberto Rocha. Então, a partir de agora, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, todos nós sabemos que você é um candidato da direita, certo? Votou com total consciência em todas essas questões que eu citei anteriormente. Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. O senhor acha mesmo, o senhor tem a total certeza que o povo maranhense, que é merecedor que o povo maranhense vote novamente no senhor para ser senador da República? O tempo de resposta é de 1 minuto, candidato Roberto Rocha. Eu acho que isso aí é uma questão que cabe a cada um maranhense. Não cabe a mim responder. Eu estou aqui exatamente para colocar meu nome sob julgamento do povo. Eu já fui eleito sucessivas vezes o melhor senador do Maranhão. Eu já fui eleito dos melhores do Brasil. Eu relatei inúmeros projetos importantes, sou autor de vários, como a da Zema, Zona de Exportação do Maranhão, como o da Marco Legal do Saneamento Básico, como o da Base de Alcântara, que é importante para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, como inúmeros outros projetos. Nós temos projetos como o da Lagoa da Jança, que está aí, que vai iniciar as obras agora. Nós temos projetos... Olha, nós fizemos, para conhecimento da Antônia, uma emenda esse ano, que é a maior da história do Brasil, no valor de 30 milhões de reais, apenas para titulação de terras do INCRA no Maranhão. Como Alcântara será totalmente beneficiada com esse benefício. Tempo esgotado. Candidato Antônia, 30 segundos. Senador, você acha que para melhorar a vida do povo de Alcântara deve remover as 300 famílias que lá vivem há décadas para poder implantar uma base que não servirá para nada e que não trará nenhum emprego para aquelas famílias que estão lá? Todos nós sabemos que o agro que você defende, o modelo de vida e que você defende de progresso não nos representa. Ele não nos favorece, até porque nós sabemos que assim como o agronegócio não emprega, a base de Alcântara não emprega, e expulsar aquelas famílias é um crime. Tréplica, 30 segundos. Olha, a base de Alcântara é um município com 1.470 km². Maior que a ilha de São Luís, que é maior que a ilha de Hong Kong, que é o dobro da ilha de Singapura. É evidente que uma indústria bilionária como essa, indústria aeroespacial, vai trazer muitos benefícios para aquela população. Basta comparar com Kourou, aqui em cima, na Guiana Francesa. A renda per capita de Kourou é 17.800 euros. O Brasil tem, o Maranhão, a pior renda per capita do Brasil e a Baixada a pior do Maranhão. Vamos agora ao sorteio de mais um tema. O primeiro tema foi violência no campo e o segundo tema do debate desse bloco com o candidato perguntando a candidato é saneamento básico. Esse é o tema, saneamento básico, e nós vamos sortear quem vai falar sobre esse tema. Saneamento básico é o tema. O tempo da pergunta é de 30 segundos. O candidato Roberto Rocha, do PTB, é quem vai perguntar agora. Lembrando que a candidata Antônia Cariongo, que foi a primeira a perguntar, vai ser a última a responder para a gente não fechar aqui o debate. O candidato Roberto Rocha, do PTB, aqui está. É o candidato que fala sobre o tema saneamento básico. Pergunta com tempo de 30 segundos. Eu quero perguntar para o candidato Ivo. Candidato Ivo. Tempo de 30 segundos. Vamos voltar, por favor, o cronômetro. O tempo é de 30 segundos. A pergunta é sobre saneamento básico. Cronômetro zerado, por favor. Ivo, nós fomos o relator no Senado do Marco Legal do Saneamento Básico, que só no ano passado gerou investimentos no Brasil de mais de 40 bilhões de reais. Já somamos mais de 60 bilhões de reais. É a maior cesta de investimento privado e o maior programa ambiental do planeta. O Maranhão tem mais da metade das pessoas sem água potável, 10% apenas com esgoto. A entidade Trata Brasil mostrou agora que o Maranhão só piorou. Não tem banheiro, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. O que você acha que isso é possível fazer para melhorar? Um minuto, candidato Ivo. Olha, o Maranhão é a maior vergonha que nós temos no nosso país.
Nós temos condições de mudar essa realidade com eficiência, com trabalho, com dedicação e com políticas sérias. Não adianta tentar fazer o saneamento básico no Maranhão se não houver uma articulação do governo do estado com os seus políticos que estão em Brasília e as prefeituras. É uma imaginação, é um sonho fazer isso daí. Nós precisamos ter realmente eficiência na ação direta para sanar esse mal que atinge a maior parte da população do Maranhão. Eu viajei 211 municípios no Maranhão e eu encontrei pessoas maravilhosas, ambientes assim realmente de cinema, porém entendi que o povo do Maranhão é simplesmente abandonado. Abandonado porque os políticos que estão aí revezando, trocando de partidos igual borboletas, não têm a competência nem a direção de chegar ao povo e ver a necessidade dele e agir concretamente para sanar esse problema vergonhoso que é mais uma das vergonhas que temos no nosso estado. Candidato Roberto, 30 segundos. Ivo, essa questão é uma questão da maior gravidade. Tem muitos lugares no Maranhão que não adianta fazer hospitais, postos de saúde, se as pessoas estão ingerindo água sem nenhuma qualidade. O candidato Flávio Dino assumiu prometendo mudar isso. Claro que ele assumiu num cenário preto e branco, não tinha nada de colorido. Só que ao invés de colorir, ao final de 8 anos, ele entrega um estado muito mais branco, muito mais preto do que branco, totalmente borrado. Essa que é a realidade. Tempo esgotado, tréplica, candidato Ivo, 30 segundos. Nós temos um plano efetivo para sanar esse problema. Nós viajamos para a Europa, Estados Unidos, fomos a vários países e em vários estados do Brasil e encontramos a solução para esse problema, que passa não só pelas políticas públicas, mas também pelas parcerias público-privadas, que entendemos que terão condições de sanar rapidamente esse problema no Maranhão. E eu digo para vocês, se nós não fizermos isso, não iniciarmos isso, não inaugurarmos isso, com 6 meses nós renunciamos ao Senado. Obrigado, candidato Ivo. Nós vamos ao próximo tema. O tema vai ser sorteado nesse instante. O tema sorteado é infraestrutura. Esse é o tema desse momento e nós vamos ver agora o candidato que vai fazer a pergunta. Candidato Saulo Arcangeli faz a pergunta, por favor, sobre o tema infraestrutura. E o senhor precisa perguntar só um instante. O candidato Roberto Rocha já respondeu, o candidato Ivo também. A candidata Antônia vai responder, tá certo? Só para não fechar, senão daqui a pouco a gente fecha aqui o debate. Então, o tema é esse, Saulo Arcangeli. O senhor faz a pergunta, por favor, à candidata Antônia Cariongo. O tema é infraestrutura, por favor. O senhor tem para a pergunta o tempo de 30 segundos, por gentileza. Candidata Antônia Cariongo, a infraestrutura do estado do Maranhão é uma infraestrutura para o agronegócio, para os grandes empreendimentos, né, que vieram para o estado desde a década de 70, prometendo emprego, renda, trabalho, e a gente tem uma situação cada vez mais precária no estado do Maranhão. Qual a infraestrutura que é necessária para o país e para o Maranhão para a gente defender cada vez mais os trabalhadores e trabalhadoras? 1 minuto para a sua resposta, o tempo começa a contar a partir de agora. A infraestrutura que respeite os povos, a classe trabalhadora, os menos favorecidos. Essa é uma infraestrutura. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui, como o senador, o candidato aqui, o Roberto Rocha, disse que precisa que cresça, que as pessoas estão tomando água contaminada, e aí eu quero dizer que essa água contaminada é fruto do agro que ele defende lá enquanto senador, que sempre defendeu como senador o agronegócio, e que os rios e igarapés estão todos contaminados por conta de que estão envenenados por veneno que é usado na produção de soja no Maranhão. A infraestrutura das BR no Maranhão estão completamente... não servem. As pessoas têm dificuldade para se locomover, fruto do transporte dessa soja, que para ser lavada daqui para fora do Maranhão, estão expulsando comunidades inteiras para construir um porto que não dá emprego para o povo do Maranhão. Toda a maioria, 80% da população que vai trabalhar nesse negócio... Tempo esgotado. Candidato Saulo, 30 segundos. Concordo, candidata Antônia. Inclusive, aí os senadores, candidatos ao Senado, Roberto Rocha acabou de falar que defende tudo tem que virar mercadoria.
A água tem que virar mercadoria, o esgoto tem que virar mercadoria, o agronegócio é uma mercadoria para poucos, né? Então, é um modelo que ele defende, é um modelo antigo, mas um modelo dos empresários, dos ricos, um modelo da direita. Nós defendemos totalmente ao contrário. Eles vêm dizer que defende aqui os trabalhadores, os mais pobres, mas estão defendendo os ricos e os grandes empresários. Tempo, candidato. Já esgotado. 30 segundos, candidato Antônio. Lembrando só que o candidato Roberto Rocha pediu direito de resposta, foi citado 2 vezes, está sendo avaliado pela nossa equipe. Candidata Antônia, 30 segundos. Então, vamos fazer uma proposta, temos proposta, sim, para a melhoria da infraestrutura, mas uma infraestrutura que não vá para agregar o agronegócio, que não vá para agregar uma elite que já está aí bem fortalecida, sendo defendida por um governo fascista, um governo racista, um governo que mata o povo negro, um governo que não tem política pública, que não aplicou política pública para os menos favorecidos. As nossas cidades estão inchadas. Tempo esgotado, candidata. Nós vamos agora sortear mais um tema. Vamos sortear o tema. O tema sorteado é miséria e fome. Esse é o tema sorteado. Aqui está. E agora, como nós já fizemos, você já viu o sorteio feito com os candidatos, quem vai fazer a pergunta é o candidato Ivo, que ainda não perguntou nesse bloco. Candidato. Quem vai ter que comentar é o candidato Saulo, com tempo de 1 minuto. Enfim, agora é a última rodada. O senhor, por favor, miséria e fome é o tema. Eu vou zerar o cronômetro para que o senhor tenha 30 segundos para a sua pergunta. Por favor, candidato. A miséria e a fome têm sido constantemente as maiores agressões que nós enfrentamos no Maranhão. Como você pode explicar um estado com tanto espaço, com tanta riqueza, com uma acidez de solo baixa, com grandes possibilidades, água para todos os lados, e como explicar que uma população, por exemplo, quilombola e outras comunidades tradicionais passem fome diante de um cenário desse? É programa, incompetência ou má vontade? 1 minuto a partir de agora, candidato Saulo, por favor. Então, candidato Ivo, essa é a discussão que a gente está fazendo. O modelo de desenvolvimento do Maranhão é um modelo há décadas excludente, um modelo que gera pobreza e gera também desemprego, né? 60% dos maranhenses estão na informalidade, todo mundo se virando, né? Pessoas que não podem mais produzir. Nós estamos perdendo o nosso bacuri, nós estamos perdendo a nossa juçara, nós estamos perdendo, inclusive, processos que poderiam gerar emprego e renda para a população. Por isso que a gente defende um outro modelo. Somos contra a reforma trabalhista que o senador Roberto Rocha defende, porque isso, durante os últimos 10 anos, você teve uma redução da renda da população, você se incluiu a jornada intermitente, o aumento do trabalho temporário, o aumento do trabalho parcial, você empobreceu ainda mais a população com essa reforma trabalhista, com a lei da terceirização, que permitiu que as empresas não pudessem terceirizar e quarteirizar a área fim das empresas. Ok. Tempo esgotado. Candidato, vou dar 30 segundos ao candidato Ivo para a réplica, mas antes eu faço o registro que, mais uma vez, o candidato Roberto Rocha pediu o direito de resposta. Foi a 3ª vez. A nossa equipe está avaliando. Daqui a pouquinho, no final do bloco, a gente vai dar a resposta. O candidato Ivo tem 30 segundos agora, por favor. Todos os programas que foram feitos no governo Flávio Dino, por exemplo, não foram programas que resultaram em sucessos efetivos. Programas de agricultura doméstica, programas de quintais produtivos e outros tipos de programas simplesmente resultaram nessa situação. Das 300 cidades do Brasil que estão sofrendo com a miséria, o Maranhão tem 108 que estão sofrendo danosamente com tudo isso. A miséria tem solução a partir de uma construção corajosa. 30 segundos, candidato Saulo, tréplica. Então, o governo Flávio Dino também teve suas opções. Entre a agricultura familiar e o agronegócio, ele optou pelo agronegócio. Implementou o programa de Bolsonaro do Mato Piba, né? Inclusive, na região do senador Roberto Rocha, foram mais de 2.000 quilômetros retirados do Cerrado. Né? Então a gente assim não vai gerar trabalho, porque a gente sabe que o agronegócio não gera o trabalho, né, que é feito pela agricultura familiar, a pesca que a gente tem que desenvolver. Por isso que é um estado rico, um estado que precisa ter desenvolvimento.
Ok, candidato, tempo esgotado. O candidato Roberto Rocha mais uma vez pediu o direito de resposta, já que foi citado aqui pela 4ª vez nesse bloco. Candidato, nós tivemos tempo hábil para avaliar, nossa banca avaliou 3 dos pedidos de resposta que o senhor fez. Aquele primeiro que o senhor pediu foi concedido, os demais não, mas o senhor tem agora o tempo ao final desse bloco, já estamos no final do bloco, de 1 minuto, por favor, é o direito de resposta que o senhor tem. Olha, veja bem, o Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil, já disse. Dentro do Maranhão, a melhor renda per capita é Balsas e região, porque tem produção. Foi respondido aqui em relação à infraestrutura, a questão do sul do Maranhão. O governo Flávio Dino abandonou a MA-006 e nós conseguimos federalizar essa rodovia. É o governo federal assumindo. Nós estamos falando aqui tanto de pobreza, de miséria, mas precisamos entender o seguinte: de 2014 a 2019, a taxa de desemprego do Maranhão passou de 7,3% para 14%. O desenvolvimento econômico do Maranhão, nesse período, foi de 26%. O Piauí foi 40%. O Piauí aqui do lado. É por isso que o IBGE disse agora que dentre as 100 cidades mais pobres do Brasil, não tem mais nenhuma do Piauí. Nenhuma. Veja a rede social do governador Wellington Dias. Enquanto isso, no Maranhão, dos 50 mais pobres, 40 são do Maranhão. Nós chegamos ao final de mais um bloco do debate entre os candidatos ao Senado Federal aqui no estado do Maranhão. Nós queremos registrar mais uma vez aqui, como consta inclusive nas regras do debate, a ausência do candidato Flávio Dino, que não comparece a esse debate e não justifica a sua ausência. Como foi definido, o púlpito e o microfone estão aí, portanto, com a ausência do candidato, serão mostrados ao longo do programa. Estamos já no penúltimo bloco deste debate com os candidatos ao Senado. Iremos agora para o último bloco do debate. Na volta, os candidatos farão as suas considerações finais. Um instante só. É o Sistema Difusora nas eleições 2022. Estamos ao vivo para mais de 140 municípios do estado do Maranhão, no rádio, na TV, no nosso canal no YouTube, no Difusora 1 e também no Facebook com o debate com os candidatos ao Senado. Queremos registrar que aqui no Sistema Difusora, centenas de profissionais estão atrás das câmeras, trabalhando para que você, em todo o estado, tenha acesso a mais detalhes das propostas dos candidatos, acompanhe o confronto entre os candidatos ao Senado Federal e assim faremos também ao longo dos nossos telejornais, onde os candidatos estão sendo sabatinados, tanto ao Senado Federal quanto ao governo do estado do Maranhão nessas eleições. Nós chegamos ao último bloco do debate com os candidatos ao Senado da República. Lamentamos aqui a ausência do único candidato que não veio ao debate, o candidato Flávio Dino, do PSB. Aqui está a imagem que nós, em acordo com todos os candidatos, dizíamos durante a reunião que iríamos mostrar, estamos fazendo exatamente aquilo que consta nas regras do debate. Debate esse que foi acordado com antecedência em relação à data, o horário e até as regras discutidas, inclusive, com os representantes de todas as candidaturas ao Senado Federal. Nesse bloco, nós, pelo horário, conseguimos ampliar o tempo das considerações finais, o que também consta como regra do debate. O tempo mínimo seria de 1 minuto, dependendo do horário de rede. Nós teremos nesse bloco 2 minutos para que cada candidato faça a consideração final. A ordem foi definida no sorteio momentos antes do início dessa transmissão e será exatamente inversa à ordem do primeiro bloco, quando os candidatos se apresentaram. Neste caso, o primeiro candidato a fazer uso da palavra é o candidato Saulo Arcângeli, que tem um tempo de 2 minutos para as suas considerações finais. Candidato. Primeiramente, o movimento negro sempre ensinou que a palavra preto não quer dizer ruim. Isso é um racismo, que já foi citado aqui. E por isso, né, na defesa do povo negro do Maranhão, tão importante, povo negro aguerrido, que luta, mas é morto na periferia, nós temos que fazer essa citação. E vamos, no Senado, né, enquanto senador, vamos colocar pessoas que estejam ao lado dos trabalhadores, que revoguem a reforma trabalhista, que revoguem a lei da terceirização, que revogue o trabalho voluntário civil, que é um absurdo um trabalhador ganhar R$ 5 a hora de trabalho.
e ainda tendo que trabalhar em vários locais pela reforma trabalhista, pela jornada intermitente que foi aprovada, que reduziu o salário das pessoas, e as pessoas hoje, muitas não estão nem mais procurando emprego, porque não tem mais nenhum tipo de direito, né? Essa nossa candidatura ao Senado de Saulo Arcangeli, 161. E a nível nacional nós temos uma tarefa fundamental, é derrotar Bolsonaro, né? Que aqui vários defenderam o Bolsonaro, inclusive o senador Roberto Rocha e também o Ivo, né? Que defendeu uma postura de direita. O Bolsonaro é de direita e eu identifico também como bolsonarista por ser de direita, né? E temos a nível nacional a candidatura da companheira Vera, operária, negra, nordestina, e nossa candidata a vice-presidente, Raquel Tremembé, do povo indígena aqui de São José de Ribamar, que já passou por 6 reintegrações, e aquele povo de luta permanece firme na luta pelo seu território, como todo o Maranhão. Nós precisamos um Senado que defenda saúde, educação, revogue a emenda constitucional 95, que também o senador Roberto Rocha votou, né, que faz por 20 anos, congela os gastos sociais. E para o governo, Dias e Jaime. Tempo esgotado, nós vamos seguir com as considerações finais, fazendo aqui a seguinte ponderação. O último pedido de direito de resposta do candidato Roberto Rocha foi negado pela comissão ainda há pouco, e agora ele foi citado novamente, fez o pedido, mas os candidatos citados aqui ainda vão falar, né? E a gente vai dar o tempo para que esses candidatos falem, mas eu repito, o último pedido do bloco anterior foi negado pela comissão de advogados. O candidato Ivo também pediu direito de resposta agora, o senhor candidato daqui a pouco vai ter o seu tempo de fala também na sequência aqui dessas considerações finais. Agora, quem faz as suas considerações finais é exatamente o candidato Roberto Rocha, e para isso tem o tempo de 2 minutos. Bom, eu quero cumprimentar a TV Difusora, cumprimentar aqui o Saulo, o Ivo, a Antônia, cumprimentar você que mediou esse debate, agradecer o privilégio da audiência de todos os nossos conterrâneos. Dizer que, longe de mim, querer me acusar de racismo, meu sogro tem a cor da pele igual a do meu amigo aqui, Ivo, a minha filha está aqui do meu lado, me ajudando. Isso é uma barbaridade. Eu dizer que o Maranhão está preto e branco, dizer que isso é racismo, isso é uma loucura. Poderia me acusar de dizer que é colorido, mas enfim, é a vida. Deus, família, pátria e liberdade. Eu sou senador da República, representando o Maranhão no Senado, e tenho feito tudo o que está ao meu alcance para ajudar, transformar esse estado num estado melhor para viver. Nós, agora, estamos trabalhando para poder dotar o Maranhão de infraestrutura. Com a BR-308, que vai de Carutapera, Luiz Domingo, Godofredo Viana, Cândido Mendes, Turiaçu, Serrano, Cururupu, Mirinzal, Central, Alcântara, nós estamos fazendo o projeto dessa rodovia. Ontem publicou no Diário Oficial a duplicação da rodovia BR-316 de Caxias a Timon. Está no Diário Oficial. Assim foi na semana passada de Imperatriz a Sailândia da 010. Nós estamos trabalhando para dotar esse estado de infraestrutura. O Auxílio Brasil, que nós fomos o relator no Senado, transfere para o Maranhão, como transferiu agora em agosto, mais de 700 milhões de reais. Passou de 190 e poucos reais em média para 600 reais, além do Vale Gás que nós dobramos. Ora, o Maranhão, se não fosse esse auxílio do governo federal que nós ajudamos a trazer, as pessoas estavam vivendo como na Venezuela, que não tem mais nem cachorro e gato, porque comeram tudo. Obrigado, candidato. Tempo de 2 minutos que o senhor teve para as considerações finais. Lembrando que o candidato fez ainda há pouco um pedido de direito de resposta, foi negado pela nossa banca de advogados agora há pouco. A candidata Antônia Cariongo vai fazer o uso da palavra agora, com 2 minutos para suas considerações finais. Candidata, por favor. Bom, eu inicio as minhas considerações finais lamentando a fala do candidato quando ele atribui tudo que é negativo a preto. Nós somos sim, nós povos quilombolas, e não só os quilombolas, como toda a população negra do estado do Maranhão, que é a população que menos é assistida pelo governo, principalmente pelo governo que você defende, né, que é o Jair Bolsonaro, que retirou do povo maranhense, não só do maranhense, mas da população negra, da população quilombola,
todos os direitos. Você votou contra uma reforma que acabou com a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Você defende um governo racista e genocida, porque Bolsonaro é um presidente que não representa a população, não representa o povo brasileiro, não representa a maioria, representa a elite, essa mesma elite que você defende, candidato. Uma outra situação é, esse modelo de agronegócio que você defende não representa a maioria do povo brasileiro. Por isso, para mudar essa política fascista que existe hoje no Brasil, é necessário que se escolha candidatos de esquerda para mudar essa política no Brasil. E para mudar essa política no Brasil e no estado do Maranhão, vamos votar sim nos candidatos de esquerda do PSOL, no governador Enilton, na senadora Antônia Cariongo e no presidente Lula, porque são esses candidatos que defendem direitos humanos. Chega da gente fazer base, fortalecer direita, extrema-direita, que só retira direito do nosso povo. Nessas eleições, vamos votar com a consciência, vamos votar consciente dos nossos direitos. E votando consciente do nosso direito, é derrotando a extrema-direita e a direita. Essa direita fascista que não nos representa. Por isso, fora Bolsonaro, viva Marielle Franco e estamos juntos, vamos para a luta, vote Antônia Cariongo para quilombar o Senado. Essa é a nossa luta para defender os direitos humanos. Obrigado, candidata. Nós temos mais 2 direitos de respostas aqui que estão sendo analisados pela nossa banca. Um do candidato Ivo, ainda há pouco, no começo do bloco, e do candidato Roberto Rocha, agora há pouco também, que foi novamente citado, nesse caso, pela candidata Antônia Cariongo. Candidato Ivo, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais, por favor. Eu e o professor Joás, que é o nosso candidato ao governo do Estado, viajamos o Maranhão inteiro. Nós fomos para a Europa, para os Estados Unidos e outros lugares buscando recursos para o Maranhão. Nós somos projetistas, nós não somos políticos, nós somos servidores da nossa população. Nós elaboramos o projeto da Infovia, trazendo lá de Boca Raton um cabo submarino até Raposa, onde vai ser construído um data center e distribuindo por todo o Maranhão, fazendo essa tal da conectividade que nunca conhece. Nós já conseguimos as empresas, conseguimos os recursos, mas precisamos proteger isso daí. Nós trouxemos também, durante essa caminhada, o projeto de construção de cerca de 50 comunidades ecológicas produtivas e sustentáveis, onde as pessoas estarão morando ali dentro, como que estejam morando numa cidade dentro de um microambiente, de uma comunidade alternativa, produtiva, e somente irão para ali pessoas que recebam ou tenham uma vida financeira com menos de R$5.000. Nós elaboramos um projeto para resgatar o idoso, para tirá-lo dessa condição de miséria, com recurso para ajuda humanitária que chegue a esses idosos da ordem de cerca de R$1.200. Assinamos o MOU, assinamos confidencialidade, fomos a diversos fundos internacionais a fundo perdido. Agora, nós também fizemos o seguinte, nós fomos procurar essa situação das pessoas que passam por miséria e construímos um projeto efetivo e decente para eles. Eu sou professor. Eu vou doar o meu salário todo mês para uma pessoa que esteja no micronegócio ou no microempresário no Maranhão. Porque eu quero continuar recebendo como professor, para lutar pelo salário do professor até que ele dobre. E nós temos a condição de fazer isso daí. Nós não estamos de brincadeira. O presidente que nós trabalhamos por ele é o José Maria Emael. O nosso candidato é Joás e eu sou o 277. Muito obrigado, candidato. Agora, a nossa banca concedeu o direito de resposta. Os pedidos foram feitos pelos candidatos Ivo Nogueira e o candidato Roberto Rocha até esse instante. E o direito de resposta àquela citação que foi feita. Para isso, cada candidato tem 1 minuto. O pedido foi concedido ao candidato Roberto Rocha e ao candidato Ivo Nogueira. 1 minuto, por favor. Saulo, você está pedindo o direito de resposta também? Porque aí é a única alternativa que eu posso ligar seu microfone. Caso contrário, eu não tenho como. Me perdoe. Pelas regras que a gente definiu, só pode... Se ele tiver uma fala posterior, ele responde. Só que o pedido foi concedido pela banca de advogados para 1 minuto de resposta, porque na fala final dos candidatos houve a citação. Como foi na fala final, eles não teriam mais tempo para isso, a banca concedeu esse direito de resposta. Candidato Roberto Rocha, o senhor tem 1 minuto contando a partir de agora, por favor. Olha, eu não gostaria de exercer esse direito, mas eu quero reiterar aqui que eu sou genro de alguém que é negro, que me deu o que tem de mais valioso na minha vida, que são meus filhos, meus netos.
eu fico assim pensando que tipo de lacração que a gente está vivendo nos dias de hoje. O que importa, sabe o que é, gente? É que o candidato que é a senador, que governou 8 anos o Maranhão, que deveria estar aqui nesse debate, ele está hoje na Baixada Maranhense, como se fosse assim um deboche a todo mundo. E ele foi de ferryboat? Não, ele foi de helicóptero. E aí, as pessoas estão lá no maior sofrimento do mundo, e nós aqui discutindo lacração. Olha, vejam bem, eu acho que o governo... acabou de publicar, convido a que acompanhe esse debate o pastor Eliel. Conversamos sobre fé, política, candidato, por favor, aí eu não tenho como, porque o senhor sabe que o senhor não pode mostrar nenhum documento e nenhum celular. Por gentileza. Por gentileza, tá certo? É porque não é permitido de acordo com as regras. Vamos ao candidato Ivo, que tem 1 minuto para suas considerações finais. Candidato, o tempo vai estar aqui na tela aqui para o senhor acompanhar. 1 minuto, por gentileza. Foi mencionado que o meu partido apoia o governo Bolsonaro. Foi candidato do nosso partido, chama-se José Maria Emael, que é o candidato à presidência da República. Esse equívoco faz parte de um elenco de outros equívocos que foram apresentados aqui a respeito da minha pessoa, mas só que é o detalhe, o conjunto de projetos que nós construímos, e são 62 projetos, não são financiados com dinheiro público. Nós fizemos essa construção com base em um esforço e dedicação de mais de 50 profissionais maranhenses. Além disso, nós fomos a Flávio Dino, nós fomos a Elisiane Gama, nós fomos ao Everton, nós fomos a Laésio, nós fomos a Edivaldo, que foi a única que nos recebeu com presteza, apresentamos a todos e fomos a Roberto Rocha. E procuramos de toda maneira falar com esses personagens e não recebemos a devida atenção. Nós cremos que podemos mudar essa realidade. Obrigado, candidato, por ter usado o tempo aqui, dentro daquilo que foi estabelecido pelas regras. E nós, assim, agradecemos a todos os candidatos presentes a esse debate. Chegamos ao final do segundo debate realizado nessas eleições, o primeiro com os candidatos ao Senado Federal. Nós agradecemos a sua honrosa audiência e acompanhe os nossos telejornais sabatinas e a cobertura completa desses dias que antecedem as eleições gerais. Lembrando que teremos um encontro marcado no mês de setembro com mais um debate com os candidatos ao governo do Estado aqui no Sistema Difusora. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, aos candidatos que honraram o convite que foi feito, estiveram conosco aqui, seguindo as regras, mantendo um alto nível neste debate, no dia de hoje. Agradecemos em especial você, telespectador, que nos honrou com a sua audiência em todo o Maranhão, em mais de 140 cidades do estado, o debate transmitido ao vivo no rádio e na TV. E também, neste dia, os nossos agradecimentos aos profissionais do Sistema Difusora. São centenas de profissionais que trabalham para que você tenha em casa acesso às imagens, ao som, à qualidade também nas redes sociais da nossa transmissão. É o Sistema Difusora que entende que cumpre, assim, nada mais do que o seu papel, o seu dever, inclusive, nessas eleições de 2022. E assim vai continuar sendo. A todos, uma boa tarde.